Paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar agora para juntos podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. O estudo dessa semana tem como texto base Neemias 4, capítulo 4, de 13 a 18. Estaremos estudando a lição 10, que tem sobre o título Trabalhar e Vigiar. O autor dessa revista é Ronei Rodrigues do Amaral. Desde já quero agradecer ao nosso querido pastor, que faz parte da Convenção Batista Fluminense, ao pastor Ronei Rodrigues do Amaral. Quero também estar lendo sua biografia. Pastor Ronei Rodrigues do Amaral, casado com Ana Lúcia Amaral, pai de Ronei Júnior e pastor Rômulo, e Carile e Ludmila, sua nora Laila e Lucas, seus netos, formado no Seminário Teológico Batista Fluminense em 1984. Tem servido a denominação nas mais variadas funções. Iniciou o ministério na Igreja Batista de Uraraí, Igreja Batista de Ibitioca, secretário-geral da Associação Batista da Planície há 21 anos, pastoreia a Igreja Batista Central de Italva e graduado em Serviço Social pela Unitins. Desde já, nossos sinceros agradecimentos a este pastor. Que Deus possa abençoar grandemente a sua família. Então, irmãos, vamos estar assim lendo o texto proposto pelo nosso pastor Ronei Rodrigues, que está em Neemias 4, 13 a 18, versículo 13 a 18. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas e com suas lanças e com seus arcos. Olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temerais, e lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, que pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus não tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Sucedeu que, desde aquele dia, a metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas que carregava, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, edificava, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Graças a Deus, nós agradecemos a Deus pela sua palavra que edifica os nossos corações. Trabalhar e vigiar é o texto que o autor traz para nós. Vamos ver o que significa realmente o sentido da palavra trabalhar. Trabalhar quer dizer ocupar-se em algum trabalho, ter um trabalho, empenhar para executar ou alcançar. Então, vamos empregar aqui, mas empenhar para executar ou empenhar para alcançar algo. Vigiar. Vamos também falar sobre o sentido da palavra vigiar. Vigiar quer dizer observar com atenção, estar atento, observar secreto ou ocultamente, espreitar, espionar. Então, nós devemos estar atentos às duas palavras.
Nessa lição, iremos notar que Neemias está trabalhando a construção dos muros da cidade de Jerusalém. Então, esse capítulo ele vai falar que Neemias agora está empenhado na reconstrução do muro. A cidade havia tomada pelos babilônios. Ela tinha sido saqueada pelos babilônios. Seus muros derrubados, suas portas queimadas. Como já falamos nos estudos anteriores, que a cidade era cercada com muros e tinha entrada, uma porta para que pudesse entrar e sair, depois fechar, e ninguém entrava nem saía, era guardada a cidade. Muros trazem sensação de segurança e proteção. Nas cidades antigas, os muros eram imprescindíveis para se avaliar o grau de segurança dos seus habitantes. Né? Como homem de Deus que se preocupa com seu povo, ao tomar o conhecimento da tamanha desolação e sofrimento, Neemias lamenta, chora e se levanta para agir e trabalhar em favor do seu povo. Então, foi uma atitude que Neemias teve, né, de se colocar ali na prontidão para reedificar essa cidade e a reconstrução do muro. Por analogia, como igreja do Senhor, precisamos reconstruir os muros espirituais da nossa sociedade devastada. Os irmãos lembram que o seu irmão Adani, ele fez um relatório completo quando ele veio de Jerusalém para o Império, né, lá, e ele contou como que estava, a cidade estava queimada, os muros estavam caídos, enfim, um caos total. E aqui o autor ele coloca, por analogia com a igreja do Senhor, precisamos reconstruir os muros espirituais de nossa sociedade devastada, sucumbida ao poder do pecado. Então, hoje o pecado tem crescido muito, muito mesmo. Desde o início do mundo, o pecado ele tem feito grande separação entre Deus e o homem. O pecado é como se fosse um câncer na sociedade que traz grandes prejuízos. Para assumirmos tal desafio, necessitamos ousadamente ter uma espada à mão, executar o trabalho com a outra mão. Isso aqui ele está fazendo referência a essa parte aqui que os soldados estavam reconstruindo o muro de Jerusalém. Um estava trabalhando diretamente na colocação das pedras e dos tijolos, e o outro estava com... No versículo 16 ele diz, e sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, com a metade, e a outra metade deles tinha lanças, escudos, arcos e corazes. Na verdade, estava vigilante, como diz aqui, se espreitando, espionar ocultamente o inimigo para que não viesse a sofrer danos. Assim nós devemos fazer. E executar trabalho com outra mão. Não devemos descuidar do trabalho confiado a nós, de pregar o evangelho da salvação em Cristo. Então, Deus confiou a cada um de nós como igrejas de Cristo, a evangelizar, a propagar o seu nome, no nome dele, para que todos venham a ter a salvação. Sermos vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. Nós não estamos contra denominação de ninguém, nós não lutamos contra ministério de ninguém, nós lutamos com o único inimigo que é sagaz, que se chama o diabo. No poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. Então nós devemos ter o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos auxilie nessa obra. Precisamos agir em duas frentes, trabalhar e vigiar.
É o texto que nós vamos trabalhar nessa escola, né? Já falamos sentido. Trabalhar, primeiro ponto. É importante observar Neemias põe as famílias para trabalhar, cada qual diante de sua própria residência. Com esse ato, Neemias se mostra um exímio. Eu vi a palavra exímio, que é tornar-se isento, ou tornar-se a dispensar-se, desobrigar-se. Estrategista. Então, Neemias se propôs a ser um exímio estrategista. Qual era a estratégia? Que cada um reconstruísse seus muros das suas casas. As famílias trabalhando a reconstrução dos muros, os quais estavam derrubados, imediatamente à sua frente. Logo, não havia problema quanto à locomoção até a área de trabalho. Então, cada casa, seus quintais reconstruídos, dava acesso para que estivesse um empenho para a reconstrução do muro. Com efeito, todos poderiam ter sempre os olhos sobre sua casa e sobre as suas posses. Nós devemos cuidar da nossa família, da nossa casa, cercar os nossos muros. Assim, os familiares, trabalhando unidas, fortaleciam os laços entre si. Nós hoje temos muito mais tempo de estar junto com os nossos queridos irmãos, famílias, os filhos, os pais que andavam muito distantes, ausentes, obrigatoriamente, por causa dessa pandemia, se aproximaram. Hoje nem tanto, porque se tornaram agressivos com a sua própria família, por causa de vários problemas psíquicos e entre si. E tinha a agradável sensação de estar lutando para o bem de todos. Então eles tinham esse sentimento, que cada um cuidando da sua família, do seu lar, da sua casa, estaria lutando um bem comum. Talvez é o que falta na sociedade, nós termos esse sentimento de, não só por nós, mas de um bem comum, comunitário. O muro reconstruído diante da casa significava que a família estava protegida, segura, inacalçável pelo inimigo. Então, eles construíram os muros ao redor das suas casas e eles tinham muito mais segurança se houvesse um ataque inimigo. Devemos circunvalar assim a nossa casa, cercar. E como se fazemos isso? Através da palavra de Deus, através da oração, através de uma vida em comunhão com Deus, através de estar fazendo a obra de Deus, envolvido na obra de Deus, na evangelização. Neemias deixa bem clara essa visão. No versículo 14, vamos ler o versículo 14. Diz assim: olhei. Olha só o que ele faz. Ele olha, levantei-me, ele olhou e levantou, ele disse aos nobres e aos magistrados, ele disse às pessoas importantes, que eram líderes, que estava, e o resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, que pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então ele colocou em xeque ali as suas famílias, seus filhos, suas mulheres. A nação precisava. Hoje o Brasil precisa muito mais de nós, brasileiros. Está orando pela nossa nação, pelas autoridades, para que unidos trabalhemos para uma edificação de uma nação mais nobre, mais justa. A luta que o povo se propuseram a lutar não era uma luta individual. Olha só. Interessante, Israel, ele sempre tem esse senso de comunidade. Até hoje, Israel, ela sobrevive porque eles preservam suas tradições, seus costumes, e isso fortalece a nação.
mas coletivo, estar lutando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Nós devemos ter essa luta diariamente, constantemente. Já falei aqui, a oração é a base de um lar estruturado. Por isso que Jesus mesmo disse, orai sem cessar, buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas. Então, e nós vemos que a oração é muito importante para o equilíbrio de uma sociedade. Mais do que nunca, precisamos compreender que estamos lutando, nós estamos lutando por nós e por nossas famílias. O nosso inimigo é invisível. Os muros que cercavam e protegiam nossas famílias têm sido derrubados. Então, os nossos muros, a nossa família tem sido derrubada por quê? Porque os valores que outrora eram caros têm sido desprezados. Hoje, as famílias são bombardeadas através dos seus valores e costumes. Mudaram os valores e os costumes. Não está aqui, basicamente, no nosso estudo, mas eu quero ler um texto aqui em Romanos que fala sobre os valores e os costumes que está ocorrendo nos nossos dias. E a Bíblia, como palavra de Deus, ela sempre nos esclarece das coisas que estão acontecendo. Romanos, acho que é Romano 1, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens, que detém a verdade e justiça, porque o que de Deus se pode conhecer, ele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão descriadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes seu discurso se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Obscureceu o coração, irmão. Dizendo ser sábios, se tornaram loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, as aves dos céus e quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. E com eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nestes infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliados, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Irmão, esse texto aqui é bem claro. Olha só, prostituição, malícia, avareza, maldade, homicídio. Como tem crescido homicídios, né? Feminicídio, tantos tipos de crimes, pecado, tem crescido na humanidade. E a família, que hoje só era entre
macho e fêmea, hoje tem variados tipos de famílias. Numa cultura influenciada pelo socialismo, hedoísmo, iluminismo, narcisismo, marxismo e tantos outros ismos, que tem afrontado e dilacerado a família na tentativa de destruí-la. E toda essa filosofia aqui é um objetivo de destruir a família tradicional. Nossa luta em defesa da família, conforme instituída por nosso Deus. Como é que é a família? Basta ler em Gênesis. Deixará o homem a sua mulher e serão dois, numa só carne. Depois que se juntarem, é uma carne só. Conforme instituído por nosso Deus, deve ser constante no nosso trabalho para defender, deve ser herculano. Quer dizer, deve ser forte. Devemos ter força para defender a família em sua essência. A vida cristã é uma vida de serviço. Então, o crente está nesse mundo para prestar um serviço ao nosso Deus. Vamos também ler aqui em 1 Coríntios 15, 58. Eu acho que está aqui, mas acho que é isso aqui que está aqui. Paulo nos encoraja ao trabalho cristão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Vamos ler aqui esse texto aqui dentro aqui da Bíblia, que está um pouquinho diferente. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, sabemos que nós plantamos aqui na terra, nesse mundo, perdão, não é em vão a nossa luta. Devemos sempre ter coragem para falar desse evangelho pleno. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, Jesus, afirmou que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o seu reino. Lucas 9,62. Então, o próprio Jesus disse que não devemos esmorecer, mas devemos sempre estar firme. Jesus, o Filho de Deus, disse essa palavra. O servo de Jesus trabalha enquanto é dia, porque sabe que a noite vem, quando não vai mais trabalhar. Isso está registrado no Evangelho de João 9,4. João 9,4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, irmãos, façamos a obra do Senhor enquanto é tempo. Esse dia quer dizer enquanto é tempo. E a noite vem. Essa noite é quando já não vai ter mais tempo. A porta da graça se fechará, que eu creio que não está muito distante. Já estamos vendo muitas coisas acontecer. Então, o Senhor já deu essa alerta. Façamos a obra do Senhor enquanto é tempo. Todavia, quando formos convocados ao encontro do Senhor, o trabalho será encerrado. Eclesiastes 9:10. Vamos também ler aqui em Eclesiastes. Rapidinho aqui. Vamos ver aqui. Eclesiastes 9:10. 9:10. Tudo te vier mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Nós devemos trabalhar enquanto temos vida, enquanto temos saúde. Porque depois que partimos dessa vida, segue-se o juízo. O juízo, nós vamos
ver quem fez a boa obra ou não. O trabalho cristão se restringe a esse mundo. Então, nós sabemos que devemos trabalhar. Sendo assim, todo trabalho realizado por nós em nossa vida deve ser para a glória do nosso Deus. 1 Coríntios 10, a Coríntios 10, 31. Aqui rapidinho, né? Como já falei, nós não estamos gastando tempo, nós estamos investindo quando nós lemos a palavra de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Devemos fazer a obra do Senhor com amor, com zelo, com dedicação, com responsabilidade, porque essa obra não é nossa, é do Criador. A restauração da vida, nós somos instrumento na mão do Senhor para falar desse amor. Eu quero falar aqui, eu falei uma palavra aqui, o sentido da palavra Herculeu. Consagrado a Hércules, Herculando, excepcional, fenômeno, assombroso, como alguma qualidade de Hércules. Então essa palavra Hercúleo quer dizer isso, força, fenomenal, assombroso, alguma coisa excepcional, né? Então nós falamos do trabalho. Agora nós vamos falar da palavra vigiar, que está em 16 a 18. Nós já lemos, mas vamos voltar ao texto proposto pelo autor. Que 16 a 18. Sucedeu desde aquele dia, a metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, escudo, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam a carga, os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava trombeta estava junto comigo. Então, era uma harmonia, né? Uma sincronia para executar a obra, o trabalho. Naturalmente, quando nos dispomos a trabalhar, o inimigo levanta para nos impedir. Na obra de Deus, irmão, não é diferente. O inimigo levanta várias pessoas. É fato que, ao desejarmos nos envolver e trabalhar na obra do Mestre, alguns entraves surgirão tentando nos destruir e devolver nossos desejos. Não é raro depositarmos nossa expectativa em pessoas para nos estimular a encorajar. Na verdade, muitas vezes se levanta para fazer oposição. Então, aqueles que nós achávamos que muitas das vezes iam nos auxiliar, muitas das vezes vão ser oposição, de estimular a fazer essa obra. E não é diferente quando nós lidamos na esfera espiritual. Quando Neemias iniciou o seu trabalho, uma violenta oposição se levanta. Os irmãos lembram que muitos inimigos se levantaram contra Neemias, né? Para que eles não deixassem Neemias trabalhar. Então, nós vemos que muitas pessoas não queriam que essa obra fosse concluída. Mas o Senhor ajudou, o Senhor estava à frente dessa grande obra, né? Os Sambalate, Tobias e outros se levantaram para impedir a obra do Senhor.
levantou para impedir. Isso mostra que é necessário não somente trabalhar, mas também vigiar. Então, na obra do Senhor tem que ter vigilância. Neemias tinha plena consciência que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra. Lembra que esses inimigos mandou chamar Neemias para confrontar Neemias, ou talvez fazer uma cilada para Neemias, e a resposta dele falou assim: não poderei ir, pois estou fazendo uma grande obra. E que na intenção de impedi-la, o inimigo viria, e por isso a vigilância deveria ser constante. Olha só, se Neemias ouvisse, logo a obra toda pararia, porque Neemias era quem estava no comando da obra. E ele era o líder dessa obra. E ele põe os homens trabalhando em condição de defender de ataque. E é onde entra esse versículo 18, que os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificava, o que tocava a trombeta. Então, Neemias estrategicamente botou as pessoas com trombetas, pessoas auxiliando, para que se alguma coisa acontecesse, eles iriam em conta daquele para defender. Inimigos condição de defender os ataques, comprometeu o andamento da obra. Ao realizar a obra do Senhor, certamente inimigos internos e externos se levantarão, tentando impedir a sua realização. Os ataques virão precisamente a estar vigilante para nos defender dos mesmos. Então a obra do Senhor é feita com muita oração, com aprendizagem da palavra, porque Jesus lá no deserto, ele venceu o inimigo com a palavra de Deus. E é necessário nós termos base para nos defender quando alguém pedir a razão da nossa fé. Inimigos vão se levantar para tentar confundir. Hoje tem muito mais até dentro das nossas instituições, tem muito mais inimigo dentro do que fora, porque eles tentam minar a obra de Deus de dentro para fora. A palavra de Deus nos lembra que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor bramando como leão. Olha só, nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas esse leão aqui é como aquele leão que brama tentando nos afugentar, nos amedrontar, buscando a quem possa tragar. Então devemos ser vigilantes. Porque sóbrio, irmão, devemos fazer a obra de Deus com destreza, com amor, com sentimento, com zelo. Vamos ler 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, 5:8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não sei se os irmãos já perceberam, quando a pessoa se converte, ela muda de atitude, muda a sua personalidade, ela passa a ter a personalidade de Cristo. Mas quando ela abandona o caminho da fé, ela volta, como diz a própria Bíblia, o cão voltou a sua própria despojadouro. A porca voltou à sua origem, né? Ao vômito. Então, irmão, você vê que ele hoje defende a maneira, ele quer fazer coisas que a Bíblia não concorda. E essas pessoas, elas vão passar pelo ridículo, vão ser questionadas da sua fé. Como você fazia assim e agora está fazendo dessa forma, tentando escandalizar. Mas nós sabemos que a igreja do Senhor é pura, maculada, porque ela não é de pessoa, ela é igreja de Cristo. Na verdade, essa pessoa ainda não entendeu que o Evangelho é soberano.
Nossa vigilância deve ser constante, porque nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra a pessoa, instituição. Nossa luta é contra os espíritos da maldade. Quem são esses espíritos da maldade? São os demônios. São o império das trevas, com suas artimanhas. Nosso mestre nos alertou que devemos vigiar e orar. Olha só, lá em Mateus, vamos ver esse texto, Mateus 26, 41. Aqui nós devemos usar a Bíblia, né? Porque a Bíblia, nós estamos estudando escola bíblica, como fala. Então vamos usar a Bíblia. 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui ele falou, Jesus falou, já quando ele estava para partir lá no jardim, quando ele estava para passar pela cruz. E ele foi lá com seus discípulos e eles viram os discípulos adormecidos de cansaço, que não conseguiram ficar na vigília. E ele disse: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa tendência é pecar. Nossa vigilância espiritual precisa ser apurada para que o pecado não tenha domínio sobre nós, os anseios dessa vida, envolva de tal maneira. Às vezes algumas circunstâncias nos envolvem e nos prendem, e muitas das vezes se tornando, não temos força para vencer, para lutar contra essas prisões do homem, porque ele está preso ao pecado. E Cristo vê exatamente isso, nos libertar do pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que afronta a vontade de Deus. Envolve de tal maneira que nos leve a ficar desapercebido e despreparado contra a vida do nosso Senhor. Então, Jesus ele partiu, mas ele disse para que nós continuássemos vigilantes. A parábola das 10 virgens é uma situação, e outras parábolas que ele falou, do Senhor Davi, se nós guardássemos a nossa casa, que ora viria o ladrão e pegaria despreparado. Outras passagens, como ele fala, igual os dias de Sodoma e Gomorra, os dias de Noé. Como fomos os dias de Noé? Nós sabemos que foram os dias terríveis, de grande maldade sobre a face da terra. E esses dias que eu já li aqui na carta do apóstolo Paulo em Romanos, ele fala como a nossa sociedade tem se afastado, se desviado do caminho do Senhor. Precisamos, sinais da sua vida estão apresentando, porém não sabemos quando ele virá. Não tem hora, né? Precisamos estar preparados para o encontro com ele, a fim que nos encontre de pé. Lucas, lá em Lucas, o Evangelho de Lucas 21, 36. Vamos ler isso também. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo. Em todo o tempo, irmão. Orando para que sejais ávidos, dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, já de antemão, já previu o que iria acontecer. Em Mateus 24, 42 a 44. 24, 42 a 24. 24, 42...
a 44. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. A sociedade está tão envolvida no pecado que Cristo vai vir e vai pegar eles desapercebido. E vai ser, como diz a própria palavra, lhe abrir e não fechar de olhos. Vai ser muito rápido a vinda de Cristo. Por isso que ele diz para que nós estejamos preparados. E qual é a preparação? A preparação é quando ainda estamos em dia. Esse dia se chama agora. Agora que devemos estar preparados, e sempre. O pregador Charles Spurgeon, ele falou, chamando o príncipe dos pregadores, disse o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Então ele quer dizer que devemos ser, que a conversão dá essa segurança à pessoa, mas nos isenta de estar sempre vigilantes. Temos sido alcançados por Cristo, devemos fazer como o mestre diz, estar vigilante. Concluído aqui nosso estudo, diz assim: a apatia, esfriamento espiritual tem acometido a igreja. Entendamos como Neemias, que a obra na qual estamos a realizar é grandiosa e que estamos muito separados. Há muito por fazer e o desafio imposto a nós nesse tempo é o de comprometimento total da reconstrução dos muros de uma sociedade caída, carente da graça salvadora de Cristo. Ainda há tempo, irmão, para nós evangelizarmos, estar indo nas ruas, nas praças, ou talvez como esse vídeo que está sendo feito agora, e que você possa, se você ainda não tem um encontro com Cristo, e ouvir essa mensagem, possa se voltar para Cristo e a sua bendita palavra que nos orienta. Certamente que ao assumirmos a postura, o inimigo se levantará, lançará armadilha, tentando nos fazer desistir. Nossa vigilância precisa ser redobrada para identificarmos tais armadilhas e nos defendermos dela, atacando a única arma de ataque que Deus nos deu, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Qual a espada do Espírito? A palavra de Deus. Eu falei que nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. O apóstolo Paulo falou essa palavra. E ele falou baseado na palavra de Cristo. Porque nós somos discípulos de Cristo. Porque a palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Medula é a espinha dorsal, uma parte da espinha dorsal, e apta para discernir os pensamentos e tensões do corpo. Então, irmão, você vê que a palavra ela é poderosíssima para desfazer todo o entrave do mal. Como eu já disse, Jesus venceu o inimigo. Logo no início dos evangelhos ele fala através da sua palavra. Hebreus 4:12. Vamos ler. É referência a esse versículo que eu já li aqui, mas eu gosto de ler na palavra porque quando nós manuseamos a palavra, ela nos dá crédito. Eu não estou falando de mim mesmo, mas sim da palavra, né? 4:12. Vamos ler aqui o versículo 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apto para discernir os pensamentos e intenção do coração.
nesse tempo de relativismo. O que é relativismo? É relativo. Hoje pode ser, eu posso falar uma coisa e amanhã eu desfazer o que eu falei. Não, a palavra de Deus, ela não tem variação de pensamento. A verdadeira Igreja de Cristo proclama a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, sua única de regra e fé e conduta. Nós, crentes em Cristo, em Jesus Cristo, temos essa palavra como prática de regra e fé e conduta. Ela que nos orienta, ela que nos dá discernimento, e não devemos relativizar a palavra, porque ela que nos norteia todo o ensinamento, toda a base, e ela que nos sustenta, porque ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus impressas para que nós estejamos sempre a uma fonte de confiança para estudarmos, para se aproximarmos de Deus. Meu amigo, meu irmão, já indo para o final desse estudo, eu quero ler aqui: para pensar e agir. Nossa vida de serviço na obra do Senhor tem sido eficiente? Temos utilizado nossos dons e talentos para a glória de Deus? Segundo, temos sido vigilantes quanto aos ataques do mundo, da carne, do diabo? Temos sido vigilantes quanto à volta de Cristo? Estou disposto a aceitar. Terceiro, estou disposto a aceitar o desafio de trabalhar, vigiar na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós pensarmos, meditarmos e agir. Meu amigo, como eu já disse, já estou caminhando para o final. Quero orar por você, pela sua família, pelos esses inscritos dos nossos canais, do nosso canal, e agradecer a Deus por Ele ter sempre dado a oportunidade de aproximarmos cada dia mais dele. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai do nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo, a qual veio esse mundo para nos trazer a salvação e nos libertar, Senhor, do pecado. Desse mundo que tem se afastado cada dia mais da sua presença, porque o pecado tem crescido, mas também o Senhor trouxe a sua graça, para que todos que acheguem e se aproximem de Ti, seja abundantemente agraciado pela sua maravilhosa graça. E é nesse pensamento, Senhor, que oro para que aqueles que ouvirão a Tua palavra, a mensagem da cruz, que o Senhor é Redentor, Salvador, Justificador, o Senhor é o nosso Criador, e por isso, Senhor, queremos nos aproximar de Ti, através de cada dia, da leitura da Sua palavra, da oração, da evangelização, enfim, ó Deus, até que Cristo venha e nós poderemos ter um encontro real contigo. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.